E Marcos e a turma mais o Dennis foram em um planeta, e quando chegaram lá, Dennis disse que é o primeiro mundo que ele visita, que não é a Terra, e o pessoal disse que é parecido com a Terra, só que é tipo uma variação dela. E nesse mundo as pessoas elas têm os poderes de acabar mudando de forma ou criar alucinações, fazer as pessoas verem uma coisa quando na verdade é outra. Aqui não é o que parece, então toma cuidado. E o Dennis disse que iria tomar. E Robert foi seguindo até uma praça e o pessoal foi atrás dele. E o Dennis estava correndo rapidamente, olhando por lá. E no momento que o Robert chegou, perto de um banco que estava um rapaz com uma moça, ele já ia se beijar, só que o Robert colocou a mão na frente dos dois e disse que eles não podiam ficar juntos. E o rapaz perguntou quem ele pensa que é para ficar se intrometendo assim na relação dos outros. E o Robert disse que tem dois grandes motivos pelo qual eles não podem ficar juntos, e um é pior do que o outro. E a garota ela perguntou, dá então esses dois motivos aí pelo qual a gente não pode ficar junto. A gente é apaixonado e por que não pode? E o Robert disse que primeiro, se eles se relacionarem e terem um filho, o filho vai acabar nascendo com uma doença que ninguém vai conseguir resistir a ela, e vai ser transmitido para todo mundo e vai matar as pessoas. É só examinarem o sangue deles, eles poderiam acabar gerando isso se juntarem. E perguntaram como era que ele sabia disso. E ele disse que era o herói da destruição e que podia prever catástrofes. E ele sabe muito bem que se eles ficarem juntos e terem um filho, vão acabar gerando ele com uma doença que vai ser incurável para todo mundo e que vai matar todo mundo. E disseram que isso era horrível. E perguntaram qual era o outro motivo, meio sem acreditar. E ele disse que é porque eles são irmãos, por isso eles não podem ficar juntos. E no momento os dois ficaram chocados e perguntaram como era que ele sabia disso. E ele disse que ele tinha mais câmera que ele usa para ficar examinando as coisas. E ele examinou e percebeu que o DNA deles batia, que eles eram irmãos. E disseram que não poderia ser verdade. E ele disse que era só perguntar para os pais deles, que eles confirmariam. E eles disseram que os pais deles não sabem que eles estão juntos. E o Robert disse se por isso mesmo, se eles soubessem não permitiriam. Eles estavam meio sem acreditar, mas aí o Marcos acabou chegando lá com os pais desses dois. E quando eles viram e disseram que não queriam que eles ficassem juntos assim, que eles não aprovariam esse tipo de relacionamento, eles perguntaram se por acaso eles dois eram irmãos. E os pais ficaram meio surpresos quando ouviram isso. E perguntaram se isso era ou não era verdade. Eles disseram que sim, os dois eram irmãos. E por isso que não queriam que eles ficassem juntos. E os dois começaram a chorar. Disseram que não era para ser assim, eles não queriam que fossem irmãos. E saíram para lá para conversar. E o Robert disse que isso vai causar um grande drama na família, mas vão acabar se resolvendo e os dois vão se aceitar como irmãos com o tempo. E o Marco disse que isso foi meio pesado, destruir um relacionamento para que ele não destrua o mundo. E o Renato disse que foi meio ruim, mas contando do fato que eles são irmãos, é meio estranho mesmo. E eles já estavam indo, e daí o Robert olhou para um canto, se teletransportou para lá, e viu o Dennis, que estava quase se beijando com uma moça lá. Ele chegou e deu um tapa na cabeça dele. E o Dennis se tocou e perguntou por que foi que ele fez isso. E o Robert disse que avisaram para ele que nada aqui é o que parece. E falou pra moça lá que era pra ela ficar na forma real dela, não sair enganando qualquer um, que ela não tem idade pra isso. E o Dennis perguntou sobre o que era que ele tava falando. E daí o Robert disse que era pra ela se revelar, senão ele acabaria com os poderes dela. E ela ficou com medo e de repente se revelou. E o Dennis viu que era só uma menina. Ele ficou assustado e perguntou se ele quase fez uma grande besteira dessa. E o Robert falou que ele também está sob o efeito de um encanto, que aqui também as pessoas têm o poder de fazer com que as outras fiquem atraídas por elas. Por isso que tem um muro que separa os homens das mulheres, caso vocês não tenham notado. Mas de vez em quando eles saem para interagir. E o Robert disse que era para ela ir para junto da mãe dela e não ficar pensando em ter coisa que ainda não é para a idade dela. E ela disse que ele era um chato e saiu de lá correndo. E o Dennis ficou chocado. Ele pensou que era uma moça e avisaram ele que as coisas aqui não eram o que parecia. E continuaram andando por lá e perguntaram o que ainda iriam fazer. E o Robert disse que tinha mais uma coisinha. Eles tinham que consertar um muro que separava os homens das mulheres. E o Dennis perguntou o que foi isso que acabou de acontecer, uma menina que quase beijou ele. E o Marcos disse que às vezes é puberdade precoce, e acontece de às vezes com algumas crianças. Tem gente que pensa que às vezes é abusador que acaba fazendo alguma coisa, mas às vezes não é. É a criança que acaba despertando uma coisa bem antes do tempo e meio que acaba dando em alguns problemas. E o Danny disse que ele não imaginava que uma coisa dessa acontecia. E o Marcos disse que você não deve ficar preso só a alguns tipos de padrão. E que as coisas muitas das vezes tem cada história. E
que muitas das vezes é diferente do que você pode imaginar. Não é porque aconteceu uma vez de uma forma que pode ser de novo da mesma. Cada coisa é cada coisa. E eles foram, chegaram até uma parte do muro que estava quebrado. E o Marcos consertou lá o muro. E o Dennis perguntou por que era importante esse muro ficar de pé. E o Marcos disse que, assim como acabou de acontecer com ele, as pessoas aqui têm o poder de acabar atraindo e seduzindo os outros. Tipo, tu acabou de ver a pessoa e no mesmo instante já quer beijar ela. Tu não acha que isso é meio estranho? E o Dennis disse que era mesmo. E por isso explicaram que, para evitar algum certo tipo de problemas, eles separam os homens das mulheres e eles só interagem mais por comunicação à distância, às vezes por algo que parece com um telefone. E quando eles liberam a passagem, eles permitem que eles se encontrem, como foi o caso daqueles dois irmãos que nós acabamos de ver. Eles estavam se falando faz um tempo, até que as escondidas dos pais, mas aí os pais tiveram que vir aqui para interferir, para evitar com que eles ficassem juntos. E o Daniel disse que esse mundo é meio complicado, as pessoas aqui só podem ficar se relacionando à distância, como se fosse proibido os homens ficarem junto com as mulheres. E o Robert disse que se ficar tudo junto, como já aconteceu um tempo atrás, acabaria dando um monte de confusão e de problema em relacionamento, como por exemplo traição, problema de, às vezes, de pessoas se relacionarem muito cedo, muitas das vezes tem muito incentivo para isso, as pessoas pensam muito nessas coisas, então por isso que quase aconteceu isso com ele. E o Bomba disse que era bom que o Nathanael não tinha vindo, senão ele teria tentado torrar o dente, e o Daniel disse que isso não tem graça, ele foi enganado, e disseram que sabia, era só para descontrair. E daí eles foram olhando lá pelo planeta e perceberam que uma outra parte do muro estava sendo danificada, e chegaram até lá e o Marcos, antes de mandar qualquer um lá, ele acabou examinando, vendo quem era que estava danificando o muro, perceberam que eram mais pessoas do lado dos homens, e ele acabou denunciando isso para as autoridades lá, e acabaram mandando pessoas lá para deter essas pessoas. E depois de reparar tudo isso no globo do tempo, Marcos consertou lá as partes que ele estava querendo derrubar, e eles seguiram um pouco mais para olhar como era que estavam as coisas, e depois chegaram que estava tudo bem, eles seguiram para o espaço e voltaram para a Terra.